O seu maior inimigo não está do lado de fora. Ele não é seu concorrente, seu chefe ou os desafios do mundo. Seu maior inimigo dorme na sua cama, acorda com você e usa a sua própria voz para te destruir. E a verdade brutal é que a maioria dos homens, 99% deles, não faz ideia de que está perdendo essa guerra todos os dias, dentro do próprio crânio. Eles acreditam que essa voz crítica, que aponta cada falha e semeia cada dúvida, é a voz da razão. Eles a confundem com a própria identidade. Hoje, vamos quebrar essa ilusão. Vamos desvendar a tática de Sêneca, um dos maiores estrategistas da mente humana, para silenciar essa voz de autocrítica e autossabotagem. Mas preciso ser claro. Este não é um conselho de autoajuda comum. Não vamos falar sobre pensamento positivo ou afirmações vazias. O que você vai aprender aqui é uma arma psicológica. Um segredo guardado por aqueles que entendem que o verdadeiro poder é forjado no silêncio da própria mente. É um conhecimento que separa os homens que são mestres de si mesmos daqueles que são escravos de suas emoções. Antes de começarmos, quero que você faça uma pausa e responda nos comentários. Qual é a mentira mais comum que essa voz interna te conta? Vamos expor o inimigo à luz. Vamos contextualizar o campo de batalha. O homem moderno vive sob um cerco constante. As redes sociais são um desfile infinito de sucessos alheios, criando uma régua de comparação impossível. A pressão por performance, por status, por ser invulnerável, é esmagadora. Nesse ambiente, a voz da autocrítica não é apenas um sussurro, ela se torna um grito ensurdecedor. Ela se alimenta dessa pressão externa e a transforma em um veneno interno. Ela te diz que você está atrasado, que aquele cara tem mais sucesso, que você cometeu um erro imperdoável, que você não é disciplinado o suficiente, forte o suficiente, inteligente o suficiente. É um software mental que veio pré-instalado, um padrão de fábrica projetado para a sobrevivência em um mundo antigo, mas que hoje se tornou um mecanismo de autodestruição. O erro que a maioria comete é tentar lutar contra essa voz de frente, tentar discuti-la, suprimi-la ou ignorá-la. Isso é como tentar apagar um incêndio com gasolina, apenas dá mais força ao inimigo. O que os estoicos, e Sêneca em particular, entenderam há 2000 anos é que você não vence essa guerra lutando. Você a vence com estratégia. Você a vence mudando as regras do jogo. A sabedoria estoica não é sobre não sentir. É sobre escolher como responder ao que você sente. É sobre engenharia mental. E é exatamente isso que vamos fazer aqui. Desmontar o mecanismo do seu inimigo interno, peça por peça. Primeiro passo. Identifique o inimigo com precisão. O seu crítico interno não é você. Repita isso. A voz que te julga não é a sua verdadeira identidade. É um padrão de pensamento, um eco de medos passados, de críticas que você ouviu de pais, professores, da sociedade. É um mecanismo de defesa primitivo que se tornou disfuncional. Para derrotar um inimigo, você precisa primeiro separá-lo de si mesmo. Você precisa enxergá-lo como uma entidade externa que habita sua mente, mas não a comanda. Sêneca ensinava a observar os próprios pensamentos como se fossem nuvens passando no céu. Você não é a nuvem, você é o céu. As nuvens vêm e vão. Algumas são escuras e tempestuosas, mas o céu permanece, vasto e inalterado. Dar um nome a essa voz pode ser uma tática poderosa. Chame-a de o juiz, o sabotador, o acusador. Ao fazer isso, você cria uma separação psicológica. Você deixa de dizer, eu sou um fracasso, e passa a observar. Ah, lá está o acusador, dizendo sua mentira de sempre. Essa dissociação é o primeiro ato de poder. É o momento em que você deixa de ser o réu e se torna o observador no tribunal da sua mente. A ilusão da verdade absoluta. O poder do crítico interno
reside na sua capacidade de se disfarçar de verdade. Ele fala com uma autoridade que parece inquestionável. Ele usa o pronome eu para te enganar. Eu sou incompetente. Eu nunca vou conseguir. A tática de Sêneca começa com o desmantelamento dessa autoridade. A filosofia estoica é, em sua essência, um treinamento em ceticismo racional contra as próprias impressões. Quando a voz acusadora surgir, o primeiro movimento do estrategista mental não é acreditar nem lutar. É questionar. É aplicar o que os estoicos chamavam de prosoche, a atenção plena, a vigilância sobre os próprios pensamentos. Você precisa tratar cada pensamento autocrítico não como um fato, mas como uma acusação. E uma acusação precisa ser provada. Imagine que essa voz é um promotor tentando te condenar no tribunal da sua mente. Um homem forte não aceita a condenação sem antes examinar as provas. A maioria vive a vida se declarando culpada com base em evidências forjadas pela sua própria ansiedade. O homem que entende o código de Sêneca se torna seu próprio advogado de defesa. Ele se levanta e diz: objeção, onde estão as provas? A tática da externalização. Coloque o inimigo no papel. Sêneca, em suas cartas a Lucílio, frequentemente enfatizava o poder da escrita como ferramenta para a clareza mental. Esta é a aplicação prática e direta para desarmar a autocrítica. Quando a voz atacar, pegue um caderno, um pedaço de papel e transcreva a acusação, palavra por palavra. Não censure, não embeleze, apenas tire o pensamento de dentro da sua cabeça e coloque-o no mundo físico. Algo acontece quando um pensamento tóxico sai do ambiente escuro e ressonante do seu crânio e é exposto à luz fria do papel. Ele perde sua força. Ele encolhe. Dentro da sua mente, a frase "eu sou um completo idiota" soa como uma verdade universal. Escrita no papel, ela se revela pelo que é. Apenas um conjunto de palavras, uma opinião, e muitas vezes, uma opinião ridícula e exagerada. Este ato de externalização cria uma distância crítica. Você não está mais fundido com o pensamento. Agora, você pode olhá-lo de fora, como um objeto. Você pode analisá-lo, dissecá-lo. É o equivalente a tirar um monstro de debaixo da cama e colocá-lo sob a luz do sol. Ele se transforma de uma ameaça aterrorizante em algo pequeno e manejável. Esta é uma das armas mais simples e potentes do arsenal estoico. O contra-interrogatório. A lógica como espada. Agora que a acusação está no papel, a segunda fase da tática começa, o contra-interrogatório. Você vai atacar a afirmação com lógica implacável, como um advogado experiente destruindo o testemunho de uma testemunha hostil. Faça a si mesmo uma série de perguntas socráticas. Diante da afirmação, eu sempre estrago tudo, pergunte, sempre, 100% das vezes. Não existe uma única vez na minha vida em que eu não estraguei tudo. A resposta, obviamente, será não. A linguagem do crítico interno é a da generalização e do absolutismo. Sempre, nunca, tudo, nada. A lógica destrói esses absolutos. Continue o interrogatório. Qual é a evidência real para essa afirmação? E qual é a evidência contra ela? Que sucessos, mesmo que pequenos, eu posso listar que contradizem essa ideia? Outra pergunta poderosa. Essa forma de pensar é útil? Ela me ajuda a resolver o problema ou apenas me paralisa? Ela está me tornando mais forte ou mais fraco? O objetivo aqui não é se convencer de que você é perfeito. O objetivo é expor a irracionalidade e a inutilidade do ataque. É demonstrar para si mesmo que a voz do crítico não é um guia confiável, mas sim um mentiroso patológico. O princípio da cidadela interna. Os estoicos tinham uma metáfora poderosa. A mente como uma cidadela. O mundo exterior, com seus eventos, pessoas e desafios, pode atacar os muros da cidadela,
mas nunca pode conquistá-la, a menos que você, o comandante, abra os portões por dentro. A autocrítica é o traidor interno que tenta abrir os portões para o desespero e a inação. Sêneca nos ensina a fortalecer essa cidadela. Como? Praticando o premeditatio malorum, ou a premeditação dos males. Mas aqui, vamos aplicá-lo internamente. Em vez de se preocupar com o que pode dar errado no mundo, antecipe os ataques do seu crítico interno. Se você vai fazer uma apresentação importante, saiba que a voz vai aparecer e dizer: você vai gaguejar. Eles vão te achar uma fraude. Ao antecipar o ataque, você não é pego de surpresa. Você pode preparar sua resposta lógica com antecedência. Você pode dizer: eu sei que você diria isso. Eu já preparei meus argumentos. Eu treinei. Estou focado na minha performance, não na sua opinião. Isso transforma o medo em preparação. Você deixa de ser uma vítima reativa e se torna um comandante proativo da sua fortaleza mental. Você espera o ataque e já tem as defesas posicionadas. A dicotomia do controle, aplicada à autoestima. Embora seja um conceito mais associado a Epicteto, Sêneca vivia este princípio fundamental do estoicismo, a distinção clara entre o que podemos controlar e o que não podemos. A maior parte do sofrimento gerado pela autocrítica vem da fixação no incontrolável. Você se critica por um erro que cometeu no passado. O passado é incontrolável. Você se critica porque alguém não gostou de você. A opinião dos outros é incontrolável. Você se critica por não atingir um resultado que dependia de fatores externos. O resultado final é incontrolável. O estrategista estoico redireciona brutalmente seu foco para o que está dentro do seu poder. Você não pode controlar o erro do passado, mas pode controlar o aprendizado que tira dele e a ação que toma agora. Você não pode controlar a opinião alheia, mas pode controlar a integridade do seu caráter. Você não pode garantir o sucesso, mas pode controlar a qualidade do seu esforço. Quando a voz crítica ataca sobre algo incontrolável, a resposta não é discutir. A resposta é um redirecionamento de energia. Isso está fora do meu controle. O que, nesta situação, eu posso controlar? Qual é a próxima ação virtuosa que posso tomar? Este é o pivô que transforma a ansiedade paralisante em ação focada. Desvalorize a fonte. O crítico não tem credibilidade. Imagine que a pessoa mais incompetente, invejosa e covarde que você conhece viesse até você e começasse a te criticar. Você levaria a opinião dela a sério? Provavelmente não. Você a descartaria como o ruído irrelevante que ela é. Então, por que você dá tanto crédito e autoridade à voz dentro da sua cabeça que exibe exatamente essas qualidades? A voz da autocrítica é, por natureza, covarde. Ela ataca quando você está vulnerável. Ela é irracional, usando exageros e mentiras. Ela é improdutiva, oferecendo apenas paralisia, nunca soluções. Ela não quer o seu bem. Ela quer te manter seguro, na zona de conforto, mesmo que essa segurança seja a prisão da mediocridade. Uma vez que você percebe a verdadeira natureza do seu crítico interno, um mecanismo de medo, não de sabedoria, você pode começar a tratá-lo com o desprezo que ele merece. Sêneca aconselhava a escolher um guardião moral, como Catão, e se perguntar: o que Catão faria? Da mesma forma, quando o crítico ataca, pergunte-se: uma pessoa que eu admiro, um verdadeiro líder, daria ouvidos a esse tipo de pensamento? A resposta é um retumbante não. Eles o ignorariam e continuariam com o trabalho a ser feito. Substituindo o tirano pelo conselheiro, a natureza abomina o vácuo. Apenas silenciar o crítico interno não é suficiente a longo prazo. É preciso construir uma nova voz para ocupar esse espaço, a voz do sábio interior, ou do seu conselheiro estoico. Essa não é uma voz de otimismo cego, é uma voz de realismo construtivo. Enquanto o crítico diz:
Você falhou, você é um lixo, o conselheiro diz. A estratégia não funcionou. O que aprendemos? Qual é o plano B? Como podemos usar essa falha para nos tornarmos mais fortes? Perceba a diferença fundamental. O crítico foca na identidade. Eu sou um fracasso. O conselheiro foca no processo e na ação. A estratégia falhou. Vamos ajustar. Cultivar essa voz é um processo ativo. Após desmantelar uma crítica com lógica, pergunte a si mesmo: qual seria uma perspectiva mais racional e útil sobre isso? O que um mentor sábio me diria agora? No início, isso parecerá forçado, mas com a prática, você estará construindo novas vias neurais. Você está, literalmente, reescrevendo o roteiro da sua mente, substituindo um tirano destrutivo por um conselheiro estratégico e leal. A prática da indiferença seletiva. Um dos conceitos mais mal compreendidos do estoicismo é a ideia de apatheia, que não significa apatia, mas sim um estado de tranquilidade livre de perturbações emocionais. Isso é alcançado através da indiferença seletiva. Os estoicos dividiam o mundo em coisas boas, virtude, ruins, vício e indiferentes, todo o resto, saúde, riqueza, reputação, dor, prazer. A autocrítica quase sempre se concentra nas coisas indiferentes. Ela te ataca por não ser rico o suficiente, por não ter a aprovação de todos, por sentir dor ou desconforto. O treinamento estoico consiste em praticar a indiferença a essas coisas. Isso não significa que você não deva buscar a saúde ou o sucesso. Significa que o seu valor como ser humano, sua paz de espírito, não deve depender delas. Quando a voz crítica disser: você perdeu dinheiro, isso é terrível, o estoico treinado responde: isso é um indiferente. Desagradável, sim. Mas não afeta minha capacidade de agir com virtude e coragem. Minha cidadela interna está intacta. Ao classificar os ataques do crítico como indiferentes, você lhes nega o combustível emocional. Você os vê como eventos externos à sua essência, como o tempo lá fora. Pode estar chovendo, mas isso não muda quem você é. A metáfora do cão interior. Imagine que você tem dois cães vivendo dentro de você. Um é um cão raivoso, ansioso e medroso. Ele late para qualquer sombra, rosna para qualquer estranho e morde a sua própria perna quando está assustado. Este é o seu crítico interno. O outro é um cão leal, calmo e forte, um cão de guarda. Ele é vigilante, mas não reativo. Ele te protege de ameaças reais e te conforta quando você está em paz. Este é o seu sábio interior. A pergunta crucial é: qual dos dois você alimenta? Cada vez que você acredita na autocrítica, cada vez que você entra em um loop de pensamentos negativos, você está jogando um grande pedaço de carne para o cão raivoso. Ele fica mais forte, mais alto, mais dominante. Cada vez que você pratica as táticas que estamos discutindo, a externalização, o questionamento, o foco no controlável, você está alimentando o cão de guarda. Você o fortalece. A estratégia de Sêneca, em última análise, é uma estratégia de nutrição. É a decisão consciente e diária de parar de alimentar o medo e a dúvida e começar a nutrir a razão, a coragem e a tranquilidade. Com o tempo, o cão raivoso se torna fraco e quieto, enquanto o seu guardião leal se torna o protetor dominante da sua mente. O uso estratégico do desconforto. Sêneca acreditava que um homem que nunca enfrentou a adversidade não conhece a própria força. Ele recomendava praticar o desconforto voluntário, dormir no chão, comer refeições simples, usar roupas velhas, para se vacinar contra o medo da perda e do infortúnio. Podemos aplicar essa mesma lógica ao nosso inimigo interno. Em vez de fugir de situações que podem ativar a sua autocrítica, busque-as de forma controlada. Se você tem medo de falar em público porque a voz te diz que você vai fazer papel de bobo, comece pequeno, faça uma pergunta em uma reunião, dê um breve brinde entre amigos. Cada vez que você age apesar do medo e da crítica interna,
e o mundo não acaba, você coleta evidências. Evidências de que a voz é uma mentirosa. Você está, na prática, conduzindo experimentos para provar a falsidade das previsões catastróficas dela. Isso constrói o que os psicólogos hoje chamam de autoeficácia. É a prova vivida, e não apenas intelectual, de que você é mais capaz do que a voz te faz acreditar. A ação deliberada em face do desconforto é o antídoto mais potente para a paralisia da autocrítica. A perspectiva cósmica, o olhar de cima. Quando estiver preso em um ciclo de autocrítica sobre um erro ou uma falha, pratique um exercício mental estoico, conhecido como a visão de cima. Feche os olhos. Imagine-se flutuando para fora do seu corpo, olhando para a sala em que você está. Continue subindo. Veja sua casa, seu bairro, sua cidade. Suba mais alto, até ver seu país como uma mancha no continente, e o continente como uma peça no quebra-cabeça do planeta Terra. Continue. Veja a Terra como uma pequena esfera azul suspensa na vasta escuridão do espaço. Veja o Sistema Solar, a Via Láctea, as bilhões de outras galáxias. Agora, nesse palco cósmico, traga de volta o seu problema. Essa apresentação que não foi perfeita. Essa conversa estranha. Esse pequeno erro. Quão grande ele parece agora. Essa perspectiva não visa anular a importância dos seus objetivos, mas sim anular a importância exagerada que a sua mente dá às suas falhas. Ela coloca suas preocupações em seu devido lugar. É um lembrete de que você é parte de algo imensuravelmente grande e que a maior parte do que o seu crítico interno grita é, na escala das coisas, um ruído insignificante. Transformando crítica em combustível. Homens de elite não eliminam a adversidade, eles a transmutam. O mesmo pode ser feito com a crítica interna. Uma vez que você tenha despojado a voz de sua carga emocional e de suas mentiras, pode haver, ocasionalmente, um grão de verdade nela. O crítico, em sua forma mais primitiva, é um sinalizador de perigo. Ele pode estar apontando uma fraqueza real, embora de uma forma destrutiva e exagerada. O estrategista mental aprende a peneirar o lixo da crítica para encontrar esse grão de informação útil. A voz grita: você é preguiçoso e indisciplinado. Após desarmar a generalização e o insulto, você pode perguntar: ok, deixando o drama de lado, existe uma área específica onde minha disciplina poderia ser melhor? Onde posso aplicar 1% a mais de esforço hoje? Isso é transformar um ataque em um diagnóstico. Você rouba o poder do inimigo e o usa para seus próprios fins. Você pega a energia do ataque e a canaliza para a melhoria construtiva. Este é o nível mais alto de maestria. Não apenas silenciar o inimigo, mas forçá-lo a trabalhar para você. A importância do diário estoico. A prática da escrita, como mencionamos, é central, mas ela vai além de apenas externalizar ataques. Manter um diário estoico, como fazia o imperador Marco Aurélio, é o ginásio onde você treina sua mente diariamente. No final de cada dia, reserve 10 ou 15 minutos. Escreva sobre os desafios que enfrentou, especificamente os ataques do seu crítico interno. Analise suas reações. Onde você aplicou os princípios estoicos com sucesso? Onde você se deixou levar pela emoção? O que você faria de diferente amanhã? Este não é um diário de reclamações. É um relatório de batalha. É um registro do seu progresso no treinamento da sua cidadela interna. Ao revisar suas anotações ao longo do tempo, você verá padrões. Você identificará os gatilhos que ativam seu crítico. E, o mais importante, você verá seu crescimento. Você verá como os ataques que antes te paralisavam por dias, agora são resolvidos em minutos. O diário é a prova concreta de que você está se tornando o mestre da sua mente. O foco na ação, não na aprovação. Um dos combustíveis favoritos do crítico interno é a busca por validação externa.
Ele constantemente mede o seu valor com base no que os outros pensam, dizem ou fazem. Eles não gostaram da sua ideia. Você não recebeu o elogio que merecia. O estoicismo corta essa dependência pela raiz. Para o estoico, o valor não está no resultado ou na aprovação, mas na intenção e na ação. O que importa é ter agido com virtude, com o melhor de sua capacidade, com coragem e integridade. O resto está fora do seu controle e, portanto, é indiferente. Sêneca dizia que o prêmio da ação bem feita é tê-la feito. Quando você internaliza isso, a opinião do crítico sobre como os outros te veem se torna irrelevante. A única pergunta que importa é: eu agi de acordo com meus princípios? Eu dei o meu melhor esforço naquilo que posso controlar? Se a resposta for sim, você venceu, independentemente do resultado. Isso liberta uma quantidade enorme de energia mental, que antes era gasta se preocupando com a aprovação alheia, e a redireciona para a única coisa que importa: a próxima ação correta. O poder da impermanência. A voz crítica muitas vezes cria uma sensação de permanência. Eu sou um fracasso, implica que isso é um estado fixo e imutável. Eu sempre vou ser assim. Sêneca e os estoicos eram profundamente conscientes da natureza transitória de todas as coisas. Tudo passa. Sucessos, fracassos, dor, prazer. Seus pensamentos e sentimentos não são exceção. Quando você for atingido por uma onda de autocrítica, lembre-se desta verdade fundamental. Isso também vai passar. Não se agarre ao sentimento. Não o transforme em sua identidade. Apenas observe-o como observaria uma tempestade do lado de fora. Você não sai correndo no meio da chuva para gritar com as nuvens. Você espera que ela passe, sabendo que vai passar. Trate seus estados mentais negativos da mesma forma. Reconheça sua presença sem dar-lhes residência permanente na sua mente. Essa aceitação calma da impermanência do sofrimento mental é uma forma avançada de poder. Ela te impede de adicionar um segundo sofrimento, o sofrimento de se preocupar por estar sofrendo. Comunidade e o mentor externo. Embora o estoicismo seja uma jornada intensamente pessoal, Sêneca enfatizava a importância de ter bons companheiros e mentores. Estar cercado por homens que também estão em uma jornada de autoaperfeiçoamento é crucial. Eles podem servir como um espelho. Eles podem validar suas lutas e oferecer perspectivas que você não consegue ver. Quando você compartilha uma autocrítica com um amigo ou mentor confiável, ele pode muitas vezes apontar a absurdidade dela de uma forma que você não consegue fazer sozinho. Além disso, ter um modelo, alguém que já domina as áreas que você deseja melhorar, é uma arma poderosa contra a voz interna. Quando o crítico disser: você não consegue fazer isso, você pode olhar para o seu mentor e pensar: ele conseguiu. Ele é humano, eu sou humano. Portanto, é possível. Isso substitui a dúvida paralisante por um roteiro de possibilidade. Busque ativamente comunidades e relacionamentos que fortaleçam sua cidadela interna, não que a ataquem. O conceito de eutímia, a tranquilidade da alma. O objetivo final de toda essa estratégia não é uma vida sem problemas ou sem pensamentos negativos. Isso é impossível. O objetivo é o que Sêneca chamava de eutímia. É uma palavra grega que pode ser traduzida como bom humor ou tranquilidade da alma. É o estado de uma pessoa que confia em seu próprio caminho, que não se deixa abalar facilmente pelos altos e baixos da vida ou da própria mente. É a calma de um navio bem construído que navega com confiança por um mar tempestuoso. Essa tranquilidade não vem da ausência de tempestades, mas da confiança na sua capacidade de navegar por elas. Cada vez que você aplica o código de Sêneca, cada vez que você escolhe a razão em vez da reação, você está reforçando o casco do seu navio. Você está se tornando um capitão mais habilidoso da sua própria alma. A eutímia
É o resultado natural de uma mente bem ordenada, de uma cidadela bem defendida. É o prêmio final para o homem que venceu a guerra mais importante de todas, a guerra contra si mesmo. A disciplina diária como liberdade. A liberdade para o estoico não é fazer o que se quer, é não ser forçado a fazer o que não se quer, especialmente pelas próprias paixões e medos. A disciplina, portanto, não é uma prisão, mas o caminho para a verdadeira liberdade. Aplicar as táticas de Sêneca contra a autocrítica não é algo que você faz uma vez. É uma disciplina diária. É como a higiene física. Você não escova os dentes uma vez por mês. Você o faz todos os dias para manter a saúde. Da mesma forma, você precisa praticar a higiene mental diariamente. Comece o dia antecipando os possíveis ataques do crítico. Durante o dia, mantenha a vigilância. Termine o dia revisando suas respostas em seu diário. Pode parecer um trabalho árduo no início, mas logo se tornará um hábito, um sistema operacional mental que roda em segundo plano. E essa disciplina diária, essa prática constante, é o que constrói a liberdade inabalável de ser o mestre do seu universo interior, imune ao tirano que antes o governava. O legado da escolha. Em cada momento, você está em uma encruzilhada. De um lado, está o caminho da reação. O caminho onde você acredita na voz, se identifica com ela e sofre suas consequências. Este é o caminho da maioria. Do outro lado, está o caminho da resposta. O caminho onde você pausa, observa, questiona e escolhe deliberadamente como interpretar e reagir ao seu próprio pensamento. Este é o caminho do estoico. Sêneca nos ensinou que, embora não possamos escolher o que acontece conosco, ou mesmo os pensamentos que surgem em nossa mente, nós sempre, temos o poder de escolher nossa resposta. Este poder de escolha é a sua arma definitiva. A autocrítica só tem poder sobre você se você lhe der esse poder através da sua concordância. Retirar essa concordância é o ato final de soberania. Cada vez que você intercepta um pensamento crítico e escolhe uma resposta racional e virtuosa, você está reescrevendo seu próprio destino. Você está deixando de ser um produto de seus padrões mentais e se tornando o arquiteto de seu caráter. Chegamos ao fim desta jornada, mas ao começo da sua soberania. O que desvendamos aqui não é apenas um conjunto de dicas, é um sistema operacional para a mente masculina. A tática de Sêneca é a compreensão de que a guerra mais difícil não é travada em campos de batalha externos, mas no silêncio de 6 polegadas entre suas orelhas. O inimigo não era real, era um fantasma, um eco, que você, por falta de estratégia, tratava como um rei. A grande lição, o ponto central de tudo isso, é este: a sua mente não é quem você é. É uma ferramenta que você pode e deve comandar. O código de Sêneca não é sobre positividade forçada, é sobre poder real. O poder de escolher qual voz você vai ouvir. O poder de transformar o crítico em conselheiro, o sabotador em aliado. A partir de hoje, a guerra interna pode acabar. A soberania pode começar. Você agora possui o manual. A decisão de usá-lo, de praticar a disciplina, de se tornar o mestre da sua cidadela, é sua. Obrigado por investir seu tempo na sua própria força. Se este conhecimento ressoou com você, se você sentiu o chamado para se juntar ao 1% de homens que buscam a maestria mental, então, inscreva-se no canal e ative as notificações. Sua jornada está apenas começando. E para selar seu compromisso, responda nos comentários. Qual será a primeira ação, por menor que seja, que você tomará hoje para aplicar o código de Sêneca na sua vida?